Olá, NetAluno, tudo bem com você? Eu sou o professor Sérgio e vamos lidar com o funcionalismo de Emile Durkheim hoje. É uma das nossas partes de aulas sobre teoria social clássica. Temos o positivismo, com Auguste Comte. Temos o materialismo histórico, o marxismo, com Friedrich Engels e Karl Marx. E temos uma grande contribuição com Emile Durkheim. Nós não tínhamos um método de como arrancar informações da realidade para estudá-las dentro de um contexto social. Como é que eu vou saber se isso acontece, por que isso acontece, como isso acontece? Eu preciso, então, de algo para análise científica. Comte não fazia uma pesquisa científica. Marx e Engels tinham um trabalho jornalístico como base. Então, não tinham esse cuidado acadêmico que nós encontramos com Durkheim. Vocês podem perceber 3 obras principais nesse momento diante de vocês. Temos no meio as regras do método sociológico. Esse livro é muito importante. Afinal, é um manual que ele escreveu para os próprios alunos. Quando, pelo sucesso da divisão do trabalho social, em aplicar um método científico para análise social, ele deu início a, como diz o nome do livro, olha aí no título, o método sociológico. Ele começou isso. Nós vamos então examinar algo que é útil até nossos dias. Vamos atentar para um outro fator? Vejam o período em que ele viveu. Temos a Revolução Industrial já disseminada. Temos alguém atento para as consequências de uma sociedade industrial constantemente. No canto você pode ver o suicídio, uma das muitas obras que são estudos de caso. Ele analisando comparativos entre estatísticas de suicídio aplicando o método dele. Isso é muito comum na obra de Durkheim. Nós temos que prestar atenção nisso em Durkheim. Há um cuidado, há uma disciplina na organização de sua obra que não aparecia em Comte, que não aparecia em Marx, muito menos em Engels. Há um trabalho de um cientista social, de um dos primeiros deles. Ele que constitui o método das ciências sociais. Ele que nos apresenta o que é o pensamento social de um modo científico. Vamos definir uma coisa entre nós, então? Em Marx, nós podíamos ter uma resposta à filosofia sem um método científico. Em Comte, nós tínhamos uma proposta ainda filosófica, mas apontando que a ciência é possível sobre a sociedade. Em Durkheim, e daí por diante, dentro da sociologia, não vamos chamar os pensadores de filósofos. Vamos chamar de cientistas sociais ou de sociólogos, pois eles não se confundem com o que faz a filosofia. Como perceber isso de modo mais claro? Vamos ler um pedaço juntos das regras do método sociológico, lá no começo do livro. Nós temos aqui o primeiro capítulo das regras do método sociológico. O que é o fato social? Esse é o título do capítulo. Nós temos aqui uma pequena citação. Se você quiser, pode parar para ler sozinho uma vez e nós lermos juntos em seguida. Já fez isso? Vamos continuar agora. Vamos separar alguns fragmentos do que você leu. Veja comigo. Existem maneiras de agir, pensar e sentir. O que são maneiras de agir, pensar e sentir num fato social? Por que o fato social precisa disso? Durkheim traz algo muito interessante. Nem tudo que acontece em sociedade é importante para a pesquisa social. Nem tudo é relevante cientificamente. Veja, você, NetAluno, com certeza tem gostos, tem preferências, gosta mais de chocolate branco, meio amargo, seja como for. É gosto pessoal. Qual é a importância de parar para estudar isso se é só você escolhendo? Aparentemente nenhuma. Mas, e no momento em que você tem um mercado de chocolate branco crescendo, e no momento que você tem o cacau ficando escasso, o que você pode fazer? Então, começa a ter uma relevância para a coletividade. Vamos perceber então o fato social desse modo? Há uma relevância para uma coletividade. Vamos perceber no fato social outra coisa? Vamos desmontar
um problema enorme da sociologia, se vemos como ciência, não é mais, como diria Comte, como diria Marx, a sociedade inteira ser examinada. Não, porque a sociedade é uma abstração. Se pareceu estranho isso, você vive no mundo concreto, você diz, a minha sociedade, ela é física. Você já parou para pensar o que significa ser brasileiro? Pense no seu estado. O que significa ser desse estado? Não dá para responder a não ser com base naqueles com quem você convive. Veja, né, aluno, onde você estiver no Brasil, pare para pensar no momento, você conhece 10 bairros da sua cidade? Você conhece toda a sua cidade? Você conhece a cidade vizinha bem? Isso que Durkheim está desmontando para nós. O que nos dá a impressão do que é a sociedade é, na verdade, o nosso grupo social, ou a conexão entre grupos sociais. E nós vamos, por ilusão, tratar como sociedade inteira. Temos, assim, o que nós lemos juntos agora. Maneiras de agir, pensar e sentir. Maneiras de agir, pensar e sentir. Nós aqui estamos com a maneira de pensar, uma determinada forma de estudar. Poderia ser com o celular na mão. Poderia ser com notebook, com tablet, acompanhando essa nossa aula, né, aluno? Maneira de agir. Quando você se casa, o que é que representa você ter se casado socialmente? Uma aliança no seu dedo. Morar com outra pessoa. E aí, de repente, o casal se casa e cada um está numa cidade diferente, por escolhas profissionais, mas continuam se amando, continuam felizes. Tem que dar tanta explicação às vezes no começo disso, porque mexe com uma maneira de agir coletiva. Com a maneira de pensar, já vimos. E o terceiro elemento que estava ali no texto, a maneira de sentir. Nós temos na maneira de sentir a nossa atenção como reagimos, como somos ensinados a reagir coletivamente. Você vai ver um filme triste, você chora. No cinema, quando você é adolescente, você não chora. Você vai com amigos. E você se contém, porque não quer que seus amigos vejam você chorando. É aquele momento em que os grupos de adolescentes, às vezes, têm gargalhada numa cena triste. É uma maneira de sentir com um sentido compartilhado naquele grupo, com uma representação social específica. Então, consiste em maneiras de agir, pensar e sentir, exteriores ao indivíduo. Veja, Netaluno, por mais que você seja uma pessoa boa, eu tenho certeza, Netaluno, que se você está se dedicando aos seus estudos, você é alguém produtivo, você é alguém responsável, você é uma pessoa boa, então. Você, em alguns momentos de mau humor, acordou mal, não sei, quis matar alguém. Acontece. Você não matou. Você não disse para ninguém. Viu como está no texto? Você não exteriorizou como indivíduo. Ficou internamente. O que fica internamente não nos interessa na ciência social. Isso é a sua cabeça com 1000 coisas imaginadas. O que nos interessa é o que gera efeito. Guarda isso. Relações de causa e efeito são essenciais em toda pesquisa nessa teoria social. Temos as maneiras de agir, pensar e sentir, exteriores ao indivíduo e dotadas de um poder de coerção, em virtude do qual esses fatos se impõem a ele. O que é essa coerção? Vamos ver nos vários termos que Durkheim dá, ok? Veja, Netaluno, temos a autoridade moral, que ele usa também. Temos o poder de coerção, temos a consciência coletiva, temos as representações sociais. Lembra o exemplo, agora há pouco, da aliança no dedo? Ninguém te mandou ter uma aliança no dedo. Mas quando você decidiu se casar, havia na sua sociedade, naquele conjunto de grupos sociais específicos, naquela organização religiosa, moral, da qual você faz parte, um significado para aquele objeto muito forte. E você tinha que seguir. Senão, ia ter que ficar dando explicação. Isso é esse poder de coerção. Essa força coletiva sobre o indivíduo. Não ficou claro, né, aluno? Então, vamos usar um exemplo do próprio Durkheim. Acompanha comigo o raciocínio. Ele diz, na segunda metade das regras do método sociológico, você, quando criança, quer usar talher. Você não pode usar talher porque você ainda é criança. Alguém leva a comida à sua boca. Você olha aquela colher vindo na sua boca. É uma conquista, é uma autonomia quando bota uma colher na sua mão. Com o tempo, quando passa para garfo e faca. O que acontece? Como adulto, um dia, alguém vai te apresentar a culinária japonesa com hashis.
E você vai pensar, por que isso é tão estranho para mim? Porque, aluno, você ficou muitos anos considerando que há um jeito correto de comer. E agora você está reaprendendo, está lidando com segunda forma de comer. E isso é essa coerção coletiva. Durkheim tem uma frase maravilhosa para isso. Sabe qual é? É uma coerção, uma força, uma pressão tão sutil, mas tão constante, que quando adultos ficamos acreditando que agimos por vontade própria. Quando você lembrar de alguma situação assim, que você carrega há anos e que nunca se mexeu, você nunca parou para pensar no que faz, seja na igreja, seja no seu lazer, relações familiares, você vai ver o que é o fato social. Ver o que é o fato social é considerar maneiras de agir, pensar e sentir com uma coerção coletiva exterior ao indivíduo. E se há coerção social, há uma sanção, há uma punição. Você pode, com o tempo, ficar segregado da coletividade, ficar mais isolado. Você também entende que, além de maneiras de pensar, agir e sentir, você tem formas de ser. Você tem identidade. Vamos guardar duas palavrinhas, muito importantes para a sociologia e para a antropologia. Nas aulas de antropologia aparecem também. É a relação entre personalidade e identidade. Personalidade, minha intimidade, minha vida privada, 1000 fatores que são só meus. Posso fazer a loucura que quiser, sozinho, comigo, no meu quarto, no banheiro. Ninguém está vendo. Identidade. Eu construo quem eu sou olhando o outro. Eu entendo o que é ser professor porque eu tive professores. Eu entendo o que é ser advogado porque eu vejo outros. Então, há formas coletivas de ser. Há uma busca de uma média social de comportamento. Às vezes, aluno, quando pensamos no que eu apresentei até agora, pode dar a impressão equivocada de que eu estou lidando com uma coletividade muito grande. Não. Nós temos um grupo representativo de uma certa coletividade. Isso é a busca de uma média social. Quando você tem uma análise de estatísticas sobre a sociedade, vamos trabalhar uma? De acordo com o último censo do IBGE, nesse momento em que eu estou falando com você, aluno, cerca de 15%, arredondando, 13 e um pouco, cerca de 15% dos brasileiros estão matriculados em algum curso superior. A meta mundial é que o Brasil alcance, com convenções que o Brasil é signatário, 35% em alguns anos. Então, isso é uma média para nós trabalharmos. É o que estatísticas representativas apontam. Eu não preciso ter necessariamente o número total. Eu preciso ter algo, lembra da relação de causa e efeito? Que tenha efeitos concretos. Uma coletividade significativa, seja numericamente ou não. Lembre, aluno, dessa imagem de Rodin, do pensador. Você já viu muitas vezes, mas você não viu onde ela está instalada. Rodin fez várias delas. Essa é uma delas que está numa praça, em frente a um museu. Percebeu como ela é alta? Olha a árvore atrás. Essa é a ideia do pensador. Fica isolado no seu mundo das ideias. É tudo que Durkheim diz que não é a sociologia. E nós temos que tomar cuidado. As nossas ideias correspondem a padrões coletivos de pensamento, ideologias, crenças, organizações estéticas que nós entramos. E se não aceitamos, olha aí, a coerção social tem sanção, se não é seguida. Eu não correspondo a padrões, eu crio novos com outro grupo. Eu mudo de sociedade ou de profissão, ou frequento outra igreja, ou acabo um casamento, para criar novas relações coletivas. Isso só é possível porque nós estamos lidando com uma sociedade industrial, aluno, em que os grupos sociais estão sempre se ampliando, em que nós não temos uma sociedade sempre do mesmo tamanho. Há duas expressões aí para tomar cuidado na sociedade industrial. Nós temos que tomar cuidado com a anomia e com correntes sociais. Mas quando eu digo cuidado, é muito cuidado. Pois, na anomia, eu não tenho reconhecimento de regras de convivência. Na anomia, eu tenho
todos contra todos. Então é preciso que o Estado de Direito tenha instituições fortes para manter os papéis sociais. Eu não disse para você, Netaluno, que esse método é o funcionalismo? Pois é, por isso. Os papéis sociais se comunicam, se conectam, criando novos grupos sociais. Se isso ocorrer, temos uma sociedade saudável. Quando não ocorre, em algum momento, você já viu em algum filme alguém gritando na praia tubarão? Em algum momento você já viu alguém gritando fogo? Você já viu como as pessoas reagem? Ninguém obedece a padrões de comportamento nessa hora. É impulso, é desespero. É o que nós vimos como correntes sociais. Em que nós temos como os elos de uma corrente, um puxando o outro, e eu não sei o que eu fiz. Eu obedeci impulsos imediatos. Racionalmente, eu faria algo diferente. Temos muitos problemas em sociedade quando não temos padrões seguidos. Então, a legalidade garante a estabilidade. Os padrões coletivos, na moral, na religião, em vários caminhos, garantem a estabilidade. É o que defende Durkheim, pelo menos. É o que ele vai continuamente nos apresentar. Mas vamos lidar mais um pouco com essas formas de consciência. Temos aqui que considerar que Durkheim trabalha com níveis. Eu tenho a minha vontade individual, nos meus gostos, nas minhas preferências, no que eu gosto de fazer. Nós temos uma consciência coletiva em cada grupo social. Ah, mas, professor Sérgio, eu sou, ao mesmo tempo, de uma religião, de uma profissão e pratico um esporte. Parabéns. Você tem várias conexões sociais. Você tem vários grupos sociais em conexão. Não estão isolados entre si. Quanto maior o número de conexões, mais forte uma consciência moral, que se confunde com o Estado de Direito. Podem, às vezes, ser sinônimos. Afinal, eu tenho um padrão de como as pessoas, num sentido mais amplo, em que um não enxerga o outro. Olha o tamanho do sujeitinho aqui, comparado com a sociedade, aquela abstração. O que é que faz ele ver a sociedade? As letras são muito grandes para ele. Ele vê aqueles que trabalham na sua construção continuamente ao seu redor. Ele vê os papéis sociais, dando sentido. Ou, se preferir, olha o nome do método, olha o nome da teoria social, dando uma função coletiva para cada indivíduo nas suas conexões. Nós temos padrões de solidariedade. Solidariedade no senso comum é ser bom. Bom você já é, você é alguém estudioso, alguém esforçado, com certeza você é. Mas solidariedade na ciência social é diferente. É a capacidade de criar conexões coletivas. É aí que nós estamos. A consciência mecânica, quando o grupo social é fechado, um povoado isolado, em que é difícil ver alguém de fora e vai ser tratado como estrangeiro. O neolítico, o paleolítico, aldeias fechadas, indígenas, solidariedade mecânica. O que é isso? Sempre faz o mesmo, como um mecanismo. Solidariedade orgânica. Nós temos as partes se comunicando e se reproduzindo, criando novos grupos sociais, constantemente. Vejam que interessante, né, aluno? Nós encontramos tudo isso no nosso cotidiano. Durkheim trabalha para nós. Durkheim fala conosco no que ele cobra de nós. Antes de nós continuarmos, vamos prestar atenção em uma certa classificação aqui, entre subjetividade e objetividade. Nós temos a subjetividade, a objetividade. O que é isso? Subjetividade, o que você pensa como sujeito. Isso é muito subjetivo. O que é que você quer dizer com isso normalmente? Depende de opinião. Porém, o que é que Durkheim diz? Essas opiniões têm padrões coletivos, crenças, ideologias, e elas obedecem a isso. Eu não posso defender uma coisinha de uma ideologia e outra coisa de outra. Eu vou mostrar que não entendo bem das minhas próprias ideias, que eu sou muito indeciso. Então, o que ele quer com esse método? O que ele quer com essa teoria social para a pesquisa de campo, para o trabalho social, estudando a sociedade, que em cada grupo social eu tome muito cuidado com a objetividade. A subjetividade é do indivíduo, não é do pesquisador, não é do sociólogo, não é do cientista social. O que você deve fazer ao examinar a realidade social é usar objetividade máxima. Vocês encontram aí o título e alguns elementos fundamentais do segundo capítulo
daquele livro já conhecido nosso, Regras do Método Sociológico. Tem 3 grandes regras que ele apresenta no capítulo. Aluno, veja comigo. A primeira delas, talvez você tenha uma certa dúvida. Deve ser visto o fato social como coisa. O fato social ser visto como coisa não é tão estranho. É aquela objetividade. Olha ao seu redor. Celular, tablet, notebook ao seu redor. Você tem uma coisa. Qual é a sua relação afetiva com aquilo? Você vai trocar daqui a 1 ano, 2, por algo melhor. Então, você não tem grandes vínculos emocionais. Você não pode, como pesquisador, como estudante, determinar o mundo como você gostaria que ele fosse. A partir das suas opiniões só. Suas opiniões devem vir, diz Durkheim, depois. Primeiro entende o mundo de um modo descritivo. Descreveu, entendeu as regularidades, isso é muito importante, as regularidades. Aquilo que é constante. Entendeu aquilo que corresponde a uma média de comportamento? Está indo bem. Então você entendeu como coisa. Você entendeu a objetividade do que você estuda. Você já pode partir para uma visão subjetiva depois. Tomando partido, definindo opiniões, mas qualquer coisa que você estudar, se antes do contato, analisando passo a passo modos de agir, pensar, sentir dos envolvidos, práticas coletivas, portanto, envolvidas, você já tiver uma opinião, você está como aquele pensador isolado, na altura de uma árvore até nas nuvens, muito distante de uma pesquisa científica. É preciso também afastar as prenoções. Notou, né, aluno? Essas aspas, elas não são à toa, não. Não é preconceito, essa divisão de prenoções. O tradutor para o português foi cuidadoso, viu? Foi bom que tenha feito isso. É, de fato, prenoções. É a bagagem que você traz antes de estudar alguma coisa. Você tem uma vida. Diz um sociólogo inglês, Anthony Giddens, que todo mundo é sociólogo prático. Que todo mundo explica o mundo onde vive. Mas você não explica de fora, como coisa. Você explica envolvido. Então, às vezes, você pode ter seus valores, crenças, uma coisa que você experimentou antes sobre aquilo, contaminando a compreensão objetiva das coisas. É preciso afastar essas prenoções para poder estudar com objetividade. Tudo que você definir, classificar, der conceitos, vai depender do que você pode constatar. Você pode ver. Se você não pode perceber regularmente, continuamente, em práticas coletivas, com um padrão entre aquelas pessoas de representações sociais comuns, numa média de comportamento observável, é algo imaginado, pode ser que seja desse jeito, não nos interessa. Precisamos de máxima objetividade possível naquilo que nós examinamos. Vamos agora aplicar em algumas situações práticas descritas pelo próprio Durkheim. Vamos fazer isso juntos? Há uma última classificação para isso que é muito importante nós termos em mente, entre o fato normal e o fato patológico. Com essas duas categorias bem compreendidas, nós vamos situar como analisar o crime, algo que ele faz no livro da divisão do trabalho social, como analisar padrões de suicídio, algo que ele faz em do suicídio, ou dependendo da tradução, sobre o suicídio. Fato normal, fato patológico. Não é que tem doença envolvida. Ele usa muitas comparações com organismos, com a saúde, devido ao peso de estar adaptando uma linguagem das ciências da natureza para as ciências sociais. Mas ele trabalha essa distinção muito bem. Nós vimos solidariedade orgânica. Agora nós vemos fatos patológicos. Por quê? Porque o que fica doente não é você, né, aluno? Não sou eu. É o conjunto das relações coletivas. Vamos trabalhar isso, fato normal e fato patológico, a partir de uma definição bem breve. Normal, eu tenho a estabilidade das relações coletivas andando. Patológico, alguma coisa acontece regularmente, não é uma corrente social, não é algo súbito, e prejudica a convivência social. Durkheim é lido na antropologia, é lido na criminologia. Ele é fundamental em várias áreas. De que modo na criminologia? Acompanhe, por favor. Nós temos um crime. Eu pratiquei um crime.
Vem a polícia, investiga, me prende. Responda ao inquérito policial. Aquilo se converte em um processo criminal. Eu sou condenado. Eu respondo pelo meu crime dentro de um estabelecimento penitenciário. Saio de lá depois de ter aprendido um ofício novo, ter cuidado da remissão da pena, com várias práticas lá dentro para diminuir minha pena e ser uma pessoa melhor, e saio um cidadão mais produtivo para a sociedade. Isso é fato normal. Por isso de que Haim diz que o crime é normal. Porque ele está dentro de relações coletivas estáveis, que tem uma sanção para o crime. E a dificuldade que há muitas vezes no Brasil com diversos crimes para investigar bem, para punir. Tantos crimes com impunidade no nosso dia a dia. Isso é um fenômeno patológico, porque é contínuo, prejudicando a estabilidade social. Eu posso aplicar esse raciocínio também no suicídio, como que Haim faz. Há números constantes, ele verificou isso, no modo como há suicidas e de que tipo de suicídio em cada sociedade, em cada grupo de relações coletivas dentro de cada país, variando por profissão, religião e fatos históricos. Então, o suicídio é normal. Onde é que fica a anormalidade? Onde é que fica o caráter patológico? Quando uma catástrofe natural, uma epidemia, uma guerra, faz um número fora da regularidade se matar. Então, não é o fenômeno por si só que é normal ou patológico. São as relações coletivas envolvidas junto a esse fenômeno. Eu tenho certeza, né, aluno, que agora você está apto para, em qualquer contexto do seu dia a dia, verificar cientificamente a regularidade envolvida, identificar práticas coletivas. Exercite isso. Você verá que o método sociológico não é mais nenhum mistério para você.